Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que a paz que excede todo o entendimento, a paz que não vem deste mundo, mas que flui diretamente do trono da graça, envolva agora a sua casa, a sua mente e o seu coração. Neste momento, eu o convido a se afastar das distrações do mundo, a respirar fundo e a entrar neste santuário de oração que estamos construindo juntos. Imagine que sobre os seus ombros e sobre o seu lar desce um manto sagrado, um manto de paz tecido com o amor do Pai. Sinta o peso reconfortante da sua presença. Visualize um selo de proteção divina sendo colocado sobre a porta da sua casa, um selo que declara que este território pertence ao Senhor. Que todo espírito de perturbação, ansiedade e medo se retire agora, pois entramos em um tempo e um espaço consagrados a Deus. A sua luz dissipa todas as trevas e a sua verdade nos liberta. Bem-vindo a este momento de encontro, de cura e de fortalecimento para a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há em seu nome, que está acima de todo nome, nós nos levantamos em fé, como guardiões dos nossos lares. Nós nos posicionamos na brecha por nossas famílias e declaramos que a nossa casa serve ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela autoridade que nos deste em Cristo Jesus. E, usando essa autoridade, nós nos levantamos contra todo o plano do inimigo arquitetado para destruir as nossas famílias. Nós quebramos, em nome de Jesus, todo espírito de divisão, contenda e discórdia que tenta se infiltrar em nossos relacionamentos. Nós desfazemos toda a trama de fofoca, de mal-entendidos e de ressentimentos. Nós ordenamos que o espírito de ira, de amargura e de falta de perdão seja arrancado pela raiz de nossos corações e de nossos lares. Nós declaramos que as muralhas de comunicação e de afeto em nossa família são reconstruídas agora pelo poder do Espírito Santo. Nós cancelamos toda palavra de maldição, toda praga familiar, toda herança de fracasso, de vício e de enfermidade que possa ter sido passada de geração em geração. Nós declaramos que o sangue de Jesus quebrou toda a maldição e que em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós cobrimos nossos filhos e filhas com o sangue precioso de Jesus. Nos declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nós os arrebatamos das garras do inimigo, dos laços do mundo, das más companhias e de toda influência maligna. Nós declaramos que a mente de nossos filhos é a mente de Cristo, que seus caminhos são guiados pelo Senhor e que seus futuros estão seguros nas mãos do Pai. Nós proclamamos a vitória de Cristo sobre cada área de nossas vidas familiares. A vitória na saúde, a vitória nas finanças, a vitória nos relacionamentos. Onde havia trevas, nos declaramos a luz de Cristo. Onde havia desordem, nós declaramos a paz de Deus. Onde havia tristeza, nós declaramos a alegria da salvação. Este lar está debaixo da proteção do Altíssimo e a nossa família pertence ao Senhor. Agora eu quero que você aquiete o seu coração. Quero que você deixe essa atmosfera de guerra espiritual dar lugar a um momento de profunda reflexão no coração do Pai.
A Bíblia nos conta, no livro de Lucas, capítulo 15, uma das histórias mais tocantes sobre a família, a parábola do filho pródigo. Mas eu gosto de pensar nela como a parábola do pai misericordioso. Havia um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, em um ato de rebeldia e autossuficiência, pediu sua parte na herança. Imagine a dor daquele pai. O pedido do filho era como dizer: pai, para mim, você já está morto. Eu só quero o que é meu. Mesmo com o coração partido, o pai lhe deu o que ele pediu. O filho partiu para uma terra distante e lá, a Bíblia diz, desperdiçou tudo o que tinha, vivendo de forma dissoluta. A festa acabou, o dinheiro acabou, os amigos desapareceram e uma grande fome sobreveio àquela terra. Ele chegou ao fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos. Foi nesse momento de desespero total que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai. Ele se lembrou que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E ele tomou a decisão de voltar. Ele preparou um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o que ele não sabia é que durante todo aquele tempo, o pai nunca havia desistido dele. A Bíblia diz que, estando ele ainda longe, seu pai o avistou. Você consegue imaginar essa cena? Aquele pai, todos os dias, subia ao ponto mais alto de sua propriedade e olhava para o horizonte, esperando, ansiando, com o coração cheio de saudade, pelo retorno do seu filho. Aquele pai não estava com uma lista de erros na mão. Ele não estava com um discurso de acusação na ponta da língua. Ele estava com o coração transbordando de amor e de perdão. Ao ver o filho, ele correu ao seu encontro. Correu. Um ato indigno para um patriarca naquela cultura. Ele o abraçou, o beijou, interrompeu o discurso ensaiado do filho e deu uma ordem aos servos. Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A primeira lição que o coração deste pai nos ensina é que o amor de Deus pela sua família nunca desiste. Talvez você esteja olhando para um filho que está distante, para um cônjuge que parece ter se perdido no caminho, para um relacionamento familiar que parece morto. O Pai Celestial está lhe dizendo hoje: eu o vejo. E eu estou esperando. Meu coração anseia pelo retorno. O amor de Deus não é baseado no nosso merecimento, mas na sua infinita graça. Ele continua a olhar o horizonte da sua vida, esperando o menor sinal de um coração que deseja voltar. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. O filho pródigo só precisou de uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não importa quão longe você ou um membro da sua família tenha ido, não importa quão grande tenha sido o erro, a casa do Pai está sempre de portas abertas. O caminho de volta não é um caminho de humilhação, mas um caminho de restauração. É o caminho onde a vergonha é substituída pela honra, onde a miséria é substituída pela abundância e onde a identidade de servo é substituída pela identidade de filho amado.
E a terceira e mais poderosa lição é o poder do perdão para restaurar a família. Aquele pai não apenas perdoou, ele celebrou. A festa não era apenas pelo filho que voltou, mas pela família que foi restaurada. O perdão quebra as correntes do passado e libera o futuro para a bênção. Eu lhe pergunto, quem em sua família precisa do seu perdão hoje? Ou talvez, como filho, você precisa se perdoar e aceitar o perdão do pai para poder voltar para casa? A restauração da sua família talvez comece com um passo seu, um passo de perdão, um passo de humildade, um passo em direção ao abraço do pai que espera por você. É nesse espírito de um pai que protege, que provê e que espera de braços abertos que nós nos voltamos para a sua palavra. As promessas que vemos na história do filho pródigo não são apenas uma bela narrativa, elas são seladas nas Escrituras como uma herança para nós. O Salmo 91 é a declaração da proteção inabalável que este Pai Celestial oferece a seus filhos, à sua família. O Salmo 23 é a afirmação da sua provisão e do seu cuidado constante, como um bom pastor que guia seu rebanho. Convido você agora a fechar os seus olhos, se for possível, a colocar a mão sobre o seu coração e a receber estas palavras, não como um texto antigo, mas como uma promessa viva e ativa de Deus para a sua casa, neste exato momento. Receba esta oração como um escudo de fé sobre você e todos os que você ama. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Deus de toda graça e misericórdia, nós nos achegamos ao teu trono de graça, confiantes nas tuas promessas. Nós te agradecemos porque tu és o nosso refúgio e fortaleza. E agora, Senhor, nós apresentamos diante de ti cada família que ouve esta oração. Nós oramos em primeiro lugar pelos filhos e filhas que estão distantes, como o filho pródigo. Pai, onde quer que eles estejam, nós pedimos que o teu Espírito Santo os alcance, que eles caiam em si e se lembrem do amor e da segurança da tua casa.
Que toda cegueira espiritual seja removida, que toda amizade e influência que os afasta de ti sejam cortadas, em nome de Jesus. Nós declaramos o caminho de volta aberto, um caminho de arrependimento e de restauração. Nós clamamos, Pai, pelos casamentos que estão em crise. Onde o amor se esfriou, nós pedimos que o primeiro amor seja restaurado. Onde há feridas de traição, de palavras duras, de indiferença, nós pedimos que o teu bálsamo de cura seja derramado. Restaura a comunicação, a honra, o respeito e a aliança. Que cada casal se lembre dos votos que fizeram diante de ti e encontre em ti a força para perdoar e recomeçar. Nós oramos pela reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre todos os membros da família. Que todo muro de orgulho, de ressentimento e de falta de perdão venha ao chão agora. Libera, Senhor, um espírito de humildade e de amor que nos leve a dar o primeiro passo em direção à paz. Nós também clamamos pela tua provisão, baseados na promessa do Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, supre cada necessidade financeira em cada lar. Abre as portas do emprego, da promoção, da prosperidade. Que nunca falte o pão em nossas mesas, mas que também transborde, para que possamos ser uma bênção para outros. E oramos por cura, Senhor. Cura para los corpos enfermos. Que toda doença, toda dor, toda enfermidade diagnosticada ou não, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que a tua virtude de cura flua sobre cada pessoa. E oramos pela cura da alma, pela cura das emoções feridas, pela libertação da ansiedade, da depressão e do medo. Que a tua perfeita paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Eu convido você agora a interagir com esta oração. Escreva o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários. Ao fazer isso, você está liberando a sua fé e se juntando a uma comunidade de irmãos que estarão orando uns pelos outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a proteção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo o sempre. Que cada promessa que foi liberada aqui se cumpra em sua casa, trazendo restauração, unidade e um testemunho poderoso do amor de Deus. Receba a vitória, receba a cura, receba a paz. Amém.